No dia 7 de dezembro, chega aos cinemas de todo o Brasil um filme que retrata um dos mais tensos acontecimentos do país das últimas décadas, o sequestro do voo 375. Dirigido por Marcos Baldini e roteirizado por Brusa Silvestre e Micael de Albuquerque, o longa retrata a assustadora história de quando o avião da VASP foi sequestrado com mais de 100 pessoas a bordo por um homem que planejava jogá-lo sobre o Palácio do Planalto em Brasília. Baseada em fatos reais, o sequestro do voo 375 se passa durante o Plano Sarney, iniciado em 1986. No Brasil, passando por dificuldades econômicas e financeiras, Nonato, um homem simples, procurava por emprego. Mas sem resultado, ele então resolveu protestar de forma dramática, sequestrar o voo 375 da VASP com mais de 100 passageiros e ordenar ao comandante Murilo que jogasse o avião em cima do Palácio do Planalto. Para evitar a tragédia, o piloto acaba sendo obrigado a executar manobras que jamais haviam sido tentadas com um avião daquele tamanho. Felizmente, Raimundo Nonato não teve sucesso. Apesar de tudo, o episódio, no entanto, deixou uma pessoa morta e outros 3 feridos. Mas o que aconteceu com o responsável pelo acontecimento? Vamos conhecer agora aquilo que parece enredo de filme de Hollywood, mas se tornou um filme brasileiro: o sequestro do voo 375. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Parece enredo de filme americano. Um tratorista fica desempregado e, revoltado com o contexto sociopolítico do país, decide sequestrar o avião com o objetivo de fazê-lo colidir com a sede do governo federal, matando o presidente. Virou um filme brasileiro. O sequestro do voo 375 tem estreia prevista para dezembro. Nós vamos falar sobre o filme depois. Primeiro, a fantástica história que abalou o país em 29 de setembro de 1988. Foi no voo VASP 375 que fazia a rota Porto Velho a Rio de Janeiro com 4 escalas: Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte, com um avião Boeing 737-317. Naquele dia, contudo, houve pânico entre os 110 passageiros a bordo. Um tratorista desempregado de 28 anos, o maranhense Raimundo Nonato Alves da Conceição, armado com um revólver calibre 32, anunciou que estava sequestrando a aeronave. E seu plano era arremessá-lo contra o Palácio do Planalto. Em sua mochila, Conceição portava 90 balas para recarregar a arma. Para o tratorista, a culpa pela situação econômica que havia feito com que ele perdesse seu emprego era do presidente José Sarney. De acordo com dados do Diese-SEAD naquele ano, o desemprego no Brasil oscilou entre 9% e 11%. A inflação era galopante, em média 17,7% ao mês. Conceição trabalhava em empreiteiras de construção civil. Comprou a arma e embarcou no último trecho do voo, que decolou às 10h52 do aeroporto de Confins, região de Belo Horizonte. 20 minutos depois, já no espaço aéreo do Rio, começou sua ação. Deixando claro que se tratava de um sequestro, ele disse que queria entrar na cabine de comando e baleou um comissário que tentou impedi-lo. Conceição disparou vários tiros contra a porta da cabine. Um deles atingiu outro comissário, o outro acertou o painel do avião. Com receio de que a situação se tornasse ainda mais descontrolada, a tripulação decidiu ceder a ele acesso à cabine. Sem que o sequestrador notasse, o piloto Fernando Murilo de Lima e Silva conseguiu passar ao Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA, o código correspondente à interferência ilícita ocorrendo a bordo. Quando o copiloto Salvador Evangelista tentava se comunicar de volta com o SINDACTA pelo rádio, Conceição baleou na nuca, matando-o na hora.
Com a arma apontada para o piloto Lime Silva, o sequestrador então determinou seu plano, que o avião retornasse para Brasília. O comandante foi hábil e conseguiu dissuadi-lo da ideia de chocar o Boeing contra o Palácio do Planalto. Argumentou que não havia condições de visibilidade para isso. Mas Conceição não topou que o avião pousasse no aeroporto de Brasília, queria que fosse em São Paulo. Não havia combustível para tanto. Depois de manobras ousadas para desequilibrar o sequestrador e com um dos motores falhando, Lime Silva conseguiu pousar no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, às 13h45. Foram horas de negociação em terra. Às 19 horas, Conceição desceu da aeronave usando o piloto como escudo humano. Foi alvejado com 2 tiros na altura dos rins por agentes da elite da Polícia Federal. Uma terceira bala também atingiu o piloto na perna. Encaminhado a um hospital, o sequestrador passou por uma cirurgia de emergência e foi anunciado que não corria risco de vida. Dias depois, contudo, morreu no hospital. O laudo apontou que em decorrência de anemia falciforme, sem relação com o fato de ele ter sido baleado. O caso se tornou um marco histórico da aviação brasileira. O comandante do voo da VASP, no caso, foi um exemplo de profissional e se tornou um herói. Mesmo com o primeiro oficial, o copiloto, baleado, ele foi hábil e extremamente equilibrado para conduzir o sequestrador ao longo da ocorrência, evitando um desfecho que poderia ser catastrófico. A aeronave pousou e os passageiros e tripulantes saíram ilesos, assim como prédios públicos e pessoas em terra, que eram alvo de sequestrador. O piloto Lime Silva acertou em tudo. A forma como conduziu numa situação extremamente incerta e grave, as manobras que fez para desestabilizar o sequestrador, a perícia e o profissionalismo e a capacidade de trazer a aeronave de volta ao solo com segurança. Contudo, as melhorias de segurança do voo só foram implementadas de fato após o 11 de setembro e não depois desse fato brasileiro. O assunto do voo da VASP teve a repercussão típica dos grandes eventos na mídia por um curto período, mas foi rapidamente esquecido. Nada significativo de fato ocorreu em termos de procedimentos. Tanto que em julho de 1997, um homem entrou facilmente com um explosivo no voo TAM 283 entre São José dos Campos e São Paulo sem ter passado pelo raio-x e a explosão a bordo matou o passageiro. Tal ocasião deixou a falta de segurança dos aeroportos brasileiros em xeque e a necessidade de inspeção por raio-x virou um tema levado mais a sério. Mas só mesmo após o 11 de setembro houve uma revolução na segurança da aviação brasileira. A história do sequestro, que guardada as proporções é lembrado como 11 de setembro brasileiro, ganhou dramatização para o cinema em longa-metragem assinado pelo diretor Marcos Baldini. Trailer de ação e suspense. O sequestro do voo 375 chega às salas de exibição no dia 7 de dezembro. O filme será exibido na sessão de gala de encerramento do Festival do Rio, no Cine Odeon, no centro. O longa é o primeiro filme de ação da carreira de Baldini, que dirigiu comédias como O Homem Perfeito e Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou, além do drama biográfico Bruna Surfistinha. O cineasta entrou no projeto quando os produtores decidiram fazer uma obra dramática, não um documentário. É um filme de ação sobre um evento que as pessoas não conhecem muito bem. A ideia de fazer filmes que geram entretenimento e reflexão me agrada. É emocionante, fala da conjuntura do Brasil na época, do momento de redemocratização, mas observando a história em si, você vê que a realidade supera a ficção. É tudo muito espetacular e surpreendente, desde as manobras do piloto, à forma como o avião foi sequestrado, diz Baldini. As manobras citadas pelo diretor foram de responsabilidade do comandante Fernando Murilo, vivido por Danilo Grangeia, que pilotava o voo 375 naquele dia. Diante do desfecho, Murilo foi considerado um herói, ainda que à época não tenha recebido da presidência um agradecimento formal. Depois de anunciar o sequestro, Nonato, interpretado por Jorge Paz, invadiu a cabine e matou o copiloto Salvador Evangelista, interpretado por César Melo, obrigando o comandante a mudar sua rota para Brasília.
Após momentos de tensão que incluíram negociações do sequestrador com as autoridades e até mesmo uma perseguição empreendida por um caça da Força Aérea Brasileira, Murilo realizou o Tornado, manobra que pôs a aeronave de ponta cabeça em feito inédito no Boeing 737. Em seguida, executou uma queda em parafuso de 9.000 metros que desestabilizou o sequestrador, possibilitando um pouso em segurança no aeroporto de Goiânia. A produtora do filme, Joana Hennig, conta que um autêntico avião da VASP, cujo último voo foi em 2005, foi usado na filmagem que durou 8 semanas nos estúdios da Vera Cruz em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Temos muitos colecionadores da VASP. Como a empresa faliu, vários aviões foram leiloados. Muita gente comprou, revitalizou, colocou em fazendas. Adquirimos um em Planaltina, em Goiás. Trouxemos mecânicos da VASP, levamos o avião para São Paulo em 3 carretas e o remontamos na Vera Cruz, relembra. Baldini cita longas americanos como Sully, o herói do Rio Hudson, e Top Gun entre as referências que lhe foram úteis de alguma forma, mas destaca que a sua intenção é fazer um filme com charme brasileiro. Ao mesmo tempo que queremos fazer diferente, não podemos frustrar o espectador. A gente não tinha como fazer o que Hollywood faz, mas é uma superprodução brasileira com personalidade. O filme, na verdade, é um jeito de contar para as pessoas uma história muito importante que estava esquecida, sobre um herói brasileiro que salvou a vida de 110 pessoas com suas habilidades e capacidade de manter o controle. E isso foi importante para que essa história tivesse um final minimamente feliz. Se trata de uma história por muito tempo relegada ao esquecimento. O sequestro da VASP 375 foi sumariamente apagada da memória nacional. Tampouco teve a repercussão internacional que merecia. Enfim, naquela época não havia raio-x, não havia os sistemas de segurança e as câmeras de hoje, não havia porta blindada no cockpit. Uma curiosidade interessante é que o espaço aéreo brasileiro é considerado um dos mais seguros do mundo.